as propostas nossas, eu vou pegar alguns 3 eixos estruturantes do Brasil, tá? Um eixo estruturante do Brasil é a questão da segurança pública. O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo e ele está passando por um processo de transformação ele próprio em um narco-estado. Ou seja, há uma infiltração, eu chamo de infiltração horizontal, que é a tomada das nossas cidades, a infiltração no mapa, especialmente pelo Comando Vermelho, em alguns lugares pelo TCP, o PCC menos, mas também, e a infiltração que eu chamo de vertical, que é a infiltração institucional, seja nos espaços de poder público, seja privado. Isso quem toca é o PCC. Isso precisa ser destruído já. Como? Como? 2 maneiras. Você precisa alterar a nossa legislação, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Temos que aumentar as penas e acabar com, vamos dizer, acabar e praticamente, não acabar totalmente, mas levar quase ao fim institutos como saidinha e progressão penal. A progressão penal é uma doença e ainda confere um espaço de subjetividade ao juiz que permite que, esse cara que cometeu tantos crimes, solta ele. A saidinha não faz parte da ressocialização? A gente não tem prisão perpétua no Brasil. Em algum momento esse preso vai sair. Não. Isso é a duração da pena. A saidinha é basicamente você conferir uma saída especial pra ele por alguma razão específica, que eu acho que tem que acabar. O cara tem que cumprir a pena dele. Não existe prisão perpétua, mas a saidinha não é a resposta à prisão perpétua. A pena é a resposta para não haver prisão perpétua. Ela tem um período limitado de duração. O que nós temos que fazer, isso aqui, é aumentar as penas muito, acabar com esses institutos que fazem com que a pessoa nunca cumpra a pena que já é baixa no Brasil, aumentar a efetividade da atuação da polícia, mudar o inquérito, ter carreira única para a polícia. E aí no enfrentamento ao crime organizado, no primeiro dia do governo nosso, aí sim, tomar uma medida, eu tô falando em colocar o Brasil em estado de defesa, circunscrito às regiões tomadas pelo crime organizado, e aí você colocar as polícias, junto com as Forças Armadas, junto com o aparato investigativo que inclui a Polícia Federal, o COAF, que tem que ser reforçado novamente, o COAF foi completamente sucateado e combatido, e aí você pegar todo mundo, você fazer a reocupação territorial de favelas e cidades que hoje estão no mundo Comando Vermelho. Em uma das falas que o senhor trouxe, essa questão do estado de defesa, o senhor diz que tem que prender ou matar todas as lideranças do crime organizado. Essa é a sua visão? É minha visão, é óbvio. Porque eu vou fazer o quê? Existe uma terceira alternativa para uma liderança do tráfico? Se alguém souber, me apresente. É prender ou matar. É isso. Imagina um líder, imagina a seguinte coisa, um líder de uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que matou, eu quero ver como ele matou eleitores que votavam no prefeito que não era ligado a ele. O que eu vou oferecer para ele? Não, esse aqui eu vou ressocializar ele. Ele matou eleitor, ele foi contratado, ele saiu do Rio com uma turma, foi pra Santa Quitéria, no Ceará, matar eleitor. Esse cara tem que ficar preso por muito tempo, de preferência pro resto da vida, e se ele quiser resistir a isso aí, temos que eliminá-lo, né? Fora da questão da segurança, quais são os outros Eu gostaria que o senhor falasse da reforma do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma, o senhor cita a reforma fiscal, inclusive. Como consertar o Brasil? Essa seria o segundo eixo estruturante que eu comentei. O Brasil, ele tá com uma trajetória de dívida ascendente e estourando. O Brasil é um país que tem muita renúncia fiscal. O Brasil é um país que você está pegando o aumento do BPC. Todo ano aumenta 50, 100 bilhões de reais os gastos com o BPC. Os gastos com o judiciário, nós temos o judiciário mais caro do mundo, os mais ineficientes. A gente tem uma vinculação no orçamento da saúde e da educação que já não está fazendo sentido e estoura a conta pública em muitos lugares, municípios, estados. Isso aí precisa ser corrigido desesperadamente, tem que ter uma resposta. E para falar assim, eu não tô só no papo furado, o nosso deputado federal Kim Kataguiri já tem a PEC protocolada. A PEC que resolve essa questão fiscal, que pega todos esses campos, ela já tá protocolada na Câmara dos Deputados, a gente tá no processo de quase de assinatura, e eu ganhando a eleição, ainda este ano, no período de transição, nós passaríamos isso para abrir um espaço fiscal para quem tá nos ouvindo, de 250 a 300 bilhões de reais num orçamento anual. Isso permite que haja a queda de juros, não na marretada, mas a queda de juros consciente, porque a trajetória da dívida muda. Diminuindo os juros, o dinheiro fica barato para as pessoas, e diminuindo os gastos do governo pode começar a reduzir imposto de maneira inteligente, não marretado ou inventando um número aqui. Isso aqui é uma coisa concreta para fazer. E é isso, acompanhado da famosa agenda de competitividade, que é permitir que abrir e fechar uma empresa seja fácil, contratar e demitir uma pessoa seja fácil, aumentar, graças à capacidade de investimento que você aumenta com o espaço fiscal, capacidade de investimento em infraestrutura, tanto de energia quanto estradas, rodagens, ferrovias, o custo do Brasil diminui, e aí, no médio prazo, tô falando 4, 5, 6 anos, a gente começa a ter um país realmente competitivo, capaz de voltar a se industrializar, você voltar a ter um papel no comércio internacional que não é só o de vendedor de, basicamente, matéria-prima. Tem uma reforma fiscal em andamento que vai mais ou menos uns 15 anos para se consolidar como um todo. Pelo que o senhor disse, vocês vai parar com tudo, então, se eleito for.
Como assim parar com tudo? Se diz que vai fazer uma nova reforma fiscal, já estamos em andamento uma reforma fiscal que foi aprovada e tem um longo prazo para implantação. Pera, qual reforma fiscal você está falando? No Brasil. Você está falando reforma tributária? Tributária. Não, mas o que eu estou falando não é uma reforma tributária, é uma reforma fiscal. É diferente. A questão fiscal é a questão gastos públicos do governo e gestão orçamentária. Isso seria uma reforma da área fiscal do governo. A reforma tributária é outra área. Ela andou. Sim. Tenho críticas, mas ela pode ter algumas. Assim, eu gosto da ideia de você ter uma unificação no IVA. Isso aconteceu em vários lugares do mundo. Só que a forma como ela se deu agora, a gente está vendo que a gente tem talvez o IVA mais caro do mundo. E a gente consegue resolver a alíquota do que será o IVA no Brasil se você reduzir a questão fiscal de gasto do governo, que aí o impacto orçamentário é menor e você consegue diminuir os impostos. É isso. Eu só não vou fazer isso de maneira descasada. Se você gostou desse corte, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse trecho e qual tema você quer ver nos próximos cortes. A sua opinião ajuda muito o canal a crescer. E se você quer acompanhar mais sobre essas ideias e discussões na política, siga também os canais oficiais do Partido Missão e do MBL nas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.